Estamos ao vivo aqui oficialmente no Instagram. Não consegui ser tão pontual que eu estava dando um recado pro pessoal do Face para que eles nos acompanhassem aqui também. Fábio, muito boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Marcelo, Paulo Guerini já entrou, Célia, Vanessa, Rafael, Thiago Moretti, Rodrigo, Roberto, Alexandre Betti já está na área. Assim que você, Rodrigão, assim que você me convidar, Beth, a gente já inicia a nossa transmissão. Oi, Paulo, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Paulinha, Ana Paula Ribas, da Acessa. Tereza Polar, tudo bem, Tê? Vanessa, super pontual não, hoje eu trazia alguns segundos, viu? Geralmente eu tento ser rigoroso aqui com o horário. Mariana. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos vocês que estão chegando para acompanhar mais uma live super especial. Ale, não podia faltar nessa, hein, Ale? Vamos ver se a gente desemboca em você, meu amigo. Vilma, seja muito bem-vinda. Vilma Lara. Tem cidade que tem prefeito, tem cidade que tem governador, tem cidade que tem presidente. A Vilma é presidente de Três Lagoas. Karina, Adriano. Obrigado, Vilma. Ale, tô só aguardando seu convite. A gente já te coloca ao vivo aqui. Mas antes de mais nada aqui, agradecendo a presença, a participação de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Hoje a gente vai fazer a segunda live. Tá aqui o Ale. Gostou, né, Vilma? Segunda live da Maratona Imóvel. Marlene, Cardia, todos muito bem-vindos. Boa noite. Aê, olha o óculos. Ale, não pode começar sem o óculos. Então, esse é um acessório fundamental. Boa noite, Diego. Ale, meu amigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer, uma honra recebê-lo para essa nossa segunda live da Maratona Imóvel, Moeda Forte. Deixa eu apresentar rapidamente, pessoal. Você é um cliente da Guerini, um amigo da Guerini, um amigo pessoal que eu acredito que eu conquistei aí nas minhas andanças de negócio. É um investidor imobiliário e, principalmente, é um parceiro da cidade de Boituva. Eu gosto de colocar essa alcunha, só tinha dado ela para o Vanderlei até então, mas faço questão de estendê-la até você, meu amigo. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, Ale. Boa noite, Diego. Agradeço demais as tuas palavras, sempre muito bem colocadas. Gostaria de agradecer o convite que você fez a mim para participar dessa live, estender os meus agradecimentos a Mariana e ao seu Paulo Guerini, que estão me dando essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Estou realmente muito contente. Pelo amor de Deus, Ale, é a gente que agradece a sua disposição de participar. Aliás, foi de imediato. Você tinha me pedido até o dia seguinte para confirmar. Já estou confidenciando aqui para o público que na sequência você me ligou e já confirmou a tua participação. Uma honra, um prazer recebê-lo. Ale, eu prometo que eu não vou fazer uma introdução tão longa quanto a que eu fiz para o Vanderlei. Imagina. Foram 15 minutos eu introduzindo, mas era a primeira live, então achei que era oportuno eu explicar de onde vinha a minha referência e como eu gostaria de conduzir humildemente essas lives, muito mais do que o bojo, do mote da Maratona Imóvel Moeda Forte, o imóvel como um ativo importante para a gente fazer investimento e tal. Eu sempre quero aproveitar essas interações com pessoas que têm algo a nos transmitir de uma maneira um pouco mais profunda, mais rica. Então eu vou fazer uma introdução, mas prometo que vai ser muito mais curta. E enquanto eu faço a introdução, todos que estão nos assistindo, a Solange, o Thiago, a Sabrina, vai clicando no coraçãozinho aqui, ó. Clica no coraçãozinho, que isso é forte para o Instagram e o nosso convidado mais que merece. Pessoal que está chegando aqui, que não acompanhou a nossa primeira live, que foi uma estreia fantástica, o Ale estava lá acompanhando. Começamos com o pé direito, com uma live muito especial com o Vanderlei Nogueira, que é sócio proprietário lá da rede Meu Hotel,
que tem uma unidade fabulosa em Boituva, então também ele é parceiro de Boituva há muito tempo. E eu fiz uma introdução explicando de onde é que vinha a referência, como é que eu queria tocar a dinâmica. Eu vou pular toda aquela introdução, olha, eu vou chegar só no professor Kleber, que ele merece ser saudado de maneira saudosa. Professor Kleber Aquino foi quem coordenou aquele programa de trainee que eu fiz e que tinha lá na Método Engenharia e que tinha uma série de atividades que a gente tinha que cumprir. Dentre elas, Ale, a gente tinha um módulo de entrevistas. Você acompanhou a minha explicação. Mas eu já quase encerro, passando a bola para você, com a frase do professor, que eu acho muito rica, de muita sabedoria. Ele dizia que todo ser humano é uma fonte inesgotável de aprendizado, de ensinamento, dada a biografia de cada um. Eu achava aquilo de uma profundidade e eu aplicava isso literalmente para todo ser humano. Então, todo mundo que eu interagia, principalmente naquele momento, eu queria escutar a história e aprender e ganhar um pouco mais da experiência pessoal e profissional de cada um. E a gente teve a oportunidade de entrevistar pessoas importantes, eminentes do cenário executivo, empresarial da ocasião, em 2005, 2006. Mas eu queria só fazer uma última citação dessa época, que eu acho que foi uma generosidade muito grande, e eu acho que essa é a qualidade comum, Ale. A maior parte das pessoas que eu particularmente considero extraordinárias, que é a humildade. A humildade. O Vanderlei nos brindou com muita humildade. Você, eu acho que se me perguntassem, responde agora, uma pessoa que significa humildade, que demonstra uma energia positiva, uma luz, eu falaria Alexandre Betti, e provavelmente o pessoal vai sentir isso com as suas palavras, com as suas colocações. Mas eu fiz uma entrevista, Lê, naquela época, com o Edson Vaz Musa. O Edson Vaz Musa, ele tinha sido o principal executivo do Brasil na década de 80. Ele era um engenheiro formado lá no ITA e ele foi presidente mundial da Ródia. E a gente teve que marcar uma conversa com o Edson e ele nos recebeu naturalmente com uma expectativa de nos ofertar 20 minutos. Ele falou, olha, eu consigo 20 minutos. Eu falei, ótimo, mais do que isso a gente não precisa. E ele, na ocasião, ele era o presidente do conselho da Caloi, ele tinha comprado a Caloi no Brasil. E aí a gente foi conversar com ele na Berrine, e o Edson Vaz Musa transformou 20 minutos que ele tinha na agenda, num intervalo provavelmente apertado, em 4 horas de bate-papo com 3 meninos que não sabiam nada da vida, mas que estavam ali igual uma flor carnívora, sabe, que quer pegar mosquinha, para aprender, para conhecer, e ele teve essa generosidade. Mas, enfim, isso posto, Ale, eu vou retomar a frase do professor Kleber Aquino e pedir gentilmente que você conte com a liberdade que você quiser, com o nível de detalhe que você quiser, 100% livre. Por favor, a tua história pessoal, profissional, dando ênfase para a tua formação familiar, acadêmica e assim por diante. Ale, a palavra está contigo, meu amigo. De novo, muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Na verdade, ouvindo a tua introdução, me faz sentir que eu tive o professor Kleber dentro da minha casa, que era meu pai. E não tão pouco quanto a minha mãe, da mesma maneira, nos ensinaram assim com muita maestria o jeito simples de levar a vida e o jeito humilde de encarar a vida e todas as pessoas ao nosso redor, independente de qualquer situação ou qualquer condição. Isso eu entendo hoje, mais maduro, que foi o maior trunfo, a maior herança que eles podiam ter deixado para nós, foi como lidar com as pessoas, como respeitar as pessoas. Isso a gente carrega, eu e os meus irmãos, de uma forma muito consolidada, que acaba, em alguns momentos, trazendo um certo diferencial, porque, infelizmente, em dados momentos, o mundo é movido de outra forma. Isso não deveria ser dessa maneira, mas, infelizmente, em determinados momentos, a gente percebe acepção de pessoas, diferença, e essa conduta que foi transmitida para nós
Até me emociona um pouco, Diego, mas é o que tem de mais precioso. Não podia deixar de agradecer a Deus, primeiramente, por ter me concedido pais maravilhosos, avós maravilhosos, que nos trouxeram esses ensinamentos. E o que a gente espera é conseguir conduzir aos nossos filhos, para que isso se perpetue através da família, que, aliás, é a maior unidade, né, Diego? A família é o que a gente tem de mais precioso, aliado à construção de boas amizades, que a família é um seio que já vem formado. Agora, as amizades a gente elege. E, graças a Deus, eu também fui muito feliz na escolha dos meus amigos que vieram, assim, tiveram os meus amigos que ficaram pelo caminho em função de distanciamento, vida profissional e tudo mais, mas tem outros que vêm desde lá de trás, desde a infância. Hoje mesmo, num grupo de WhatsApp, a gente estava brincando com amigos de 40 anos de amizade, 45 anos de amizade. Isso é precioso demais. Isso é precioso demais. Preciosíssimo. Desculpa. Preciosíssimo. Preciosíssimo. E moldando um pouco a vida profissional, as amizades que foram construídas ao longo desses anos, Diego, elas foram fundamentais. Eu acho que eu já tinha alguma coisa comigo de empreendedorismo, porque com 12 anos, através de um amigo também, eu comecei a vender café. Era o Café Menezes. Então, eu pegava um fardo de 10 quilos, dividido em pacotinhos de meio quilo, e saía tocando nos apartamentos do meu prédio para vender para as senhoras. Então, assim, algo muito curioso. Passou um pouquinho mais de tempo, um outro amigo, que hoje é promotor de justiça, o Dr. Fernando Acauí, a mãe dele tinha uma confecção que fazia umas camisas, que se fosse hoje, daria para comparar com Agostinho Carrara as camisas. E eu saía com aquilo nas costas, numa mochila, vendendo, e eu tinha muita facilidade para lidar com isso. Era muito agradável. E as coisas foram caminhando, caminhando. Um pouco mais tarde, eu fui vender camarão de um outro amigo meu, do Alexandre Ciaglia, que o pai dele era presidente da cooperativa Nipo Brasileira de Pesca de Santos. E assim foi indo, Diego. Sempre com bons amigos, sempre com parceiros fortes ao meu lado. Até que, num determinado momento, um pouco mais velho, com um outro amigo também, a gente abriu o meu primeiro CNPJ. Foi uma empresa de manutenção de máquinas pesadas aqui em Santos. Eu tinha 22 para 23 anos. Foi um negócio extraordinário. A gente empreendeu num setor que era, para nós, uma novidade tremenda. Não conhecíamos nada. O irmão dele tinha uma empresa de locação de máquinas pesadas, o Fernando, e a partir de conversas, a gente acabou tendo a ideia de montar essa empresa. Extraordinário, jovem, tendo a oportunidade de gerir um negócio, tendo experiências novas. Foi fantástico. Mais para frente um pouquinho, eu me tornei colega. Eu não sei se você tem o Cresce ou não sei se é só da empresa, mas eu tenho o Cresce meu ativo até hoje. Meu Cresce é 50387. Uau! A última venda que eu fiz faz uns 20 anos, mais ou menos. Mas o Cresce está ativo. Olha, que legal. Não sabia desse detalhe, não. Não sabia que você era corretor. Eu brinco muito com um amigo nosso aí de Boituva, o Alexandre Silva, que eu falo, olha, você é meu Tá nos calouro. acompanhando, Ale, viu? Tá nos acompanhando, Ale. Você é meu calouro. Eu brinquei com ele um pouco mais cedo, eu falei, não tem como falar de Boituva e não falar de você, Alexandre. Né? Porque o Alexandre é mais do que um amigo, é um irmão, uma pessoa extraordinária. Mas para eu não atropelar os fatos, Diego, eu preciso contar como eu cheguei em Boituva. Boa. Eu cheguei em Boituva no final de 2009, começo de 2010. Minha namorada Suzana, a gente teve um pequeno desentendimento. Ficamos separados aí por 60 dias. Nesse meio tempo, ela correu e fez um curso de paraquedismo. Voltamos à relação depois de 60 dias.
confesso que não tenho medo, eu tenho fobia de altura, mas ela me levou para aquele ambiente, eu comecei a entrar ali, ela começou a conversar um pouco mais comigo. Ah, você tem que saltar, eu gosto muito de esporte. Falei, mas Suzana, não dá nem para passar perto do avião. Bom, passado um determinado tempo, eu comecei a saltar, me formei paraquedista, e isso durou aí 5 anos maravilhosos de saltos que foram incríveis, momentos incríveis. Só quem não simpatizava muito com a minha prática esportiva era o Alexandre, que tentava sempre me mostrar uns terrenos e eu não permitia. Hoje não dá, eu tenho que saltar. Hoje não, passa outra hora. Até que um determinado dia, Diego, em janeiro de 2014, num domingo, eu tinha uma casa alugada no Portal dos Pássaros, e ele toca na porta, no interfone, já entra na portaria, já entra e fala, olha, você precisa vir aqui comigo, que tem um terreno que você não pode desperdiçar. Bom, eu estava de macacão do paraquedismo, saí, entrei no carro, fui com ele, e era um terreno da Guerini, na Zélia de Lima Rosa, quase em frente ao Posto Ipiranga, no Acácias. Ele me chamou na véspera, e na véspera eu falei, olha, hoje não dá. Aí ele foi no domingo. Na véspera, ele vendeu uma esquina que é ao lado da minha, que é uma esquina positiva para quem está chegando na cidade. Aí restou a outra esquina. Ele falou, eu não vou deixar você perder esse negócio. E acabamos concluindo o negócio. Foi muito curioso, porque ele foi me buscar em casa. Foi tudo muito rápido o que aconteceu. Mais uma vez, vale ressaltar que a relação de confiança estabelecida é fundamental para que as coisas caminhem em frente, né, Diego? Então, quando ele me falou com segurança, com propriedade, eu não vou deixar você perder esse negócio. Eu senti plena confiança nele e a gente acabou seguindo em frente. Em 5 meses passados, eu recebi uma proposta para vender esse terreno por quase o dobro do preço que eu tinha comprado. Eu fiquei muito surpreso. O meu vizinho, que tinha comprado um dia antes que eu, não aguentou, vendeu o terreno. O meu raciocínio foi o seguinte: eu pensei, bom, eu vou passar daqui 10 anos nessa avenida, essa avenida vai estar extremamente movimentada, e eu vou pensar assim, aquela esquina era minha, não é mais. Então, isso me motivou a não fazer o negócio, que era extremamente interessante, né? E eu fiquei muito surpreso com a valorização tão rápida do terreno. Passado um pouquinho mais de tempo, Diego, tem algo que assim é muito, muito, muito curioso para o momento que a gente está vivendo. A Suzana, minha namorada, em novembro de 2015, sofreu um acidente seríssimo de paraglider aqui em Santos. Teve uma fratura de coluna. E a gente estava no Hospital Oswaldo Cruz, ela estava sendo operada. Toca o telefone, quem é? O senhor Alexandre Silva, mais uma vez. Só que ele não sabia até então do acidente. Ele falou, Alexandre, tem um terreno aqui, uma esquina que você não pode perder, a mesma coisa. Só que eu estava dentro do hospital, ela estava passando por uma cirurgia, uma situação absurda. E ele falou, olha, o preço está extraordinário. Era mais um terreno da Guerini, no Azaleia, na Zélia de Lima Rosa, uma esquina extraordinária. E ele falou, olha, você vai perder. Você tem que dar um jeito de vir aqui. Eu falei, eu não vou sair daqui, em hipótese alguma. Aí ele me passou o preço, enfim. Falei que tinha muita pertinência nesse momento, porque eu comprei o terreno, eu dei 10 cheques para ele, sem ver o terreno. Mais uma vez, pela relação de confiança que já estava estabelecida. Então, para esse momento que a gente está atravessando, que talvez muitas pessoas não vão conseguir estar presentes para dar uma observada no terreno que vocês vão iniciar o lançamento, o que vai valer aí é a relação de confiança estabelecida com a empresa, que é algo que todos conhecem. A Guerini, não temos o que falar, né, Diego? A não ser confiar no trabalho que está aí consolidado há tantos e tantos anos.
Uau, Ale. Ale, eu não quero te interromper, mas assim, que riqueza esse início já, primeiro uma história maravilhosa de empreendedorismo desde cedo. Fiquei curioso quando você falou que com 22, 23 anos tinha montado o teu negócio e aí e não tinha nem você nem seu sócio conhecimento de manutenção e máquina. Era o irmão dele, é isso? Mas tira Isso. só uma dúvida, Ale, antes de eu fazer o link com o Boituva e com tudo que você está falando, que é muito forte, e aí o link vai ser só de gratidão, tá? Porque essa confiança que você depositou, e é por isso que você merece, tanto quanto o Vanderlei, e no hall de poucas pessoas, a alcunha de parceiro da cidade, parceiro da Guerini, e aí eu trago daqui a pouco um agradecimento até em nome do próprio Paulo, que você sabe do carinho que ele já nutre por você, e ele fez questão de até me sugerir uma ou outra pergunta, vamos ver se eu elaboro, parte já está até respondida, mas junto ele já traz o agradecimento. Então, assim, eu fico muito feliz de ver, porque eu confio demais, Ale, tal qual você confiou no Alexandre, em todos os seus amigos que foram importantes na tua trajetória, eu confio demais na sensibilidade do Paulo. Confio mesmo. Eu aprendi que esse talvez seja um dos grandes e um dos vários diferenciais dele. Mas ele tem uma capacidade de ler a pessoa no olhar, no jeito, ou como ele mesmo diz, na luz. E assim, aí a gente converge. Tanto ele quanto eu, a gente enxerga uma luz muito forte na tua pessoa. A gente sente que você realmente é uma pessoa do bem. E o que você falou no começo, apropriando gratidão aos seus pais, e até usou a palavra acertadamente, que se tornou um diferencial teu, do teu irmão, enfim, de quem foi criado ali no mesmo seio familiar. Não tenha dúvida, Lê. Para quem lida com pessoas no dia a dia, com um volume grande, como faz parte da minha posição hoje, tá o dia inteiro tratando com pessoas, negócios, a gente começa a desenvolver uma sensibilidade, e é por isso que eu destaquei isso do Paulo, porque eu enxergo ele como um pós-doutorado nisso, né? Alguém que praticamente tem isso como dom. Mas a gente desenvolve uma habilidade de bater o olho na pessoa, Ale, de bater o olho na pessoa e enxergar a luz, a aura, aí não sei exatamente como descrever isso. E desde a primeira vez que eu falei contigo por telefone, eu senti uma gentileza extra. E naquele mesmo dia, Ale, eu tinha conversado com mais umas 20 pessoas que tinham comprado lotes comerciais de frente para a Zélia. E algumas me chamaram a atenção pelo oposto, pela forma rude, agressiva, às vezes, de tratar, sabe, notadamente com uma arrogância. E, poxa vida, foi um alento no meio daquelas ligações te encontrar em Santos e comentar de um negócio do teu lado. Enfim, foi a primeira vez que eu tive um contato contigo, e por telefone, portanto. E acho que a gente vai ter um probleminha. Ah, voltou. Por telefone, portanto, Ale, eu já senti esse teu jeito diferente de tratar as pessoas. Mas, Ale, só tira uma dúvida antes de eu tentar reelaborar a pergunta que o Paulo te faria com os devidos adendos de gratidão. Tudo isso aí que você fez, 12 anos, tal, você é nascido em Santos? Não, sou nascido em São Paulo. Não. Cortou, Ale. Falou que não é nascido. São Paulo? São Paulo. Paulistano da Gema. Paulistano, mas saí de São Paulo com 1 ano de idade e fomos para Campinas. Cortou. Foram para onde, Ale? Para Campinas. Com 1 ano de idade eu fui para Campinas. Campinas. Então, essa história de empreendedorismo, 12 anos você vendendo café e tal, é tudo em Campinas? Não. Com 5 eu vim para Santos. Show, show. E aí fomos, então, com fomos 5 anos você ficou raiz. Fomos criados em Santos porque meus pais não queriam criar os filhos em São Paulo pelo tamanho da cidade, pela impessoalidade. Então, eles primeiro buscaram Campinas, porque a gente tem vários parentes lá. E depois, como eles iam de Campinas a São Paulo todos os dias, ficava muito puxado. Eles resolveram vir para Santos, que os meus avós estavam aqui. E a gente eles passaram a subir e descer
de Santos para São Paulo, que é mais próximo, e a gente numa cidade de praia extraordinária, que Santos é maravilhoso também. Maravilhoso, maravilhoso. Foi bem criado. Do ponto de vista de paisagismo, de cenário, não tinha melhor escolha. Deixa eu só fazer uma outra pergunta, é curiosidade minha. Você levou a picada, você é santista, torce para o Santos Futebol Clube hoje ou não? Nossa, Diego, essa E pergunta é rufem os terrível. tambores. Essa pergunta é terrível. Meus amigos vão me matar, cara. Olha só, eu brinco com todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem há pouco tempo, quando perguntam de futebol, eu falo, olha, eu faço uma aposta, sei lá, de qualquer coisa. Se você acertar o time que eu torço. Eu torço para o Guarani de Campinas, Diego. Verdade, Ale, olha como a minha cabeça é fraca. Você já me falou isso. Mas Você tem me uma falou isso história, principalmente na Central. tem um porquê. Tem um porquê. Meu tio era médico do clube. Então, eu tinha um certo acesso ao clube, às vezes que a gente estava em Campinas. E eu, pequenininho, o Guarani tinha um timaço e foi campeão brasileiro em 1978. Então, eu tenho uma foto do meu quarto com o Careca, que depois veio jogar pelo São Paulo, seleção brasileira. Virar casaca é feio, né, Diego? Então, eu permaneço torcendo para o Guarani. Mas o Santos mora no Parabéns meu Ale, pela coração. lealdade. Parabéns pela lealdade e tem uma excelente referência, né? Era um timaço Guarani no final da década de 70. Eu tive o prazer de conhecer o Careca recentemente. Eu encontrei ele no hotel que eu estava. E ele é muito, mas muito amigo de frequentar a casa do Vanderlei, Que que foi legal. que é a estreia da nossa live. E deixa eu te contar uma coisa, talvez sirva ainda para te dar um empurrãozinho na reta final. O Careca é santista. Opa! Careca é santista. O teu ídolo é santista, Ale. Fica a dica. Ale, brincadeiras à parte, eu vou pedir licença aqui eu acho, pegar um gancho até do que você já introduziu ali. E o Paulo, eu troquei uma mensagem com o Paulo. Você sabe como é que o Paulo é? Então, o Paulo pediu a presença do Espírito Santo para essa live. Ele rezou tanto para a live do Vanderlei quanto para essa. Então, quando a gente recebe esse respaldo, a gente sabe que a gente só vai encontrar coisa boa. Mas o Paulo foi um pouco além. Ele fez duas perguntas. Ele falou assim, eu perguntei para ele, né? Eu falei, Paulo, e aí, né? Você que gosta tanto do Bet, eu percebo essa empatia que existe em vocês, que é verdadeira. O que você perguntaria para o Bet? E ele reforçou, né? Então ele fez uma introdução reforçando a luz que você passa, a espiritualidade que transborda nas tuas palavras, nos teus gestos de humildade, de tratar todo mundo da melhor maneira possível. Mas ele falou assim, mas pergunte para o Bet, talvez, de repente, por essa perspectiva, como ele está enxergando, né, essa questão da pandemia, o impacto disso na vida das pessoas, até no cenário econômico. E aí eu faço um gancho com o que você já adiantou. Aliás, eu vou fazer dois ganchos. Com o que você adiantou, comentando aqui nas tuas falas, e com o que você postou recentemente no Face, eu vi um post seu, uma frustração, e eu me solidarizo 100% com isso, em relação à forma como as pessoas estão se tratando. Apesar da gente ter um inimigo invisível em comum, que deveria nos unir, trazer, de repente, um cenário mais propício para a criação de empatia. E, infelizmente, talvez a gente não esteja vendo isso. Mas eu queria ouvir de você como é que você está enxergando esse cenário de pandemia, de repente pegando carona nessa tua espiritualidade que é verdadeira e genuína. Diego, vamos lá. Com relação à pandemia, eu enxergo como uma grande oportunidade que Deus está dando para a humanidade, para ela se reescrever, se reinventar no que diz respeito ao olhar ao próximo. Então, algumas pessoas, elas acham, e é natural que pensem assim, porque para você se aprofundar espiritualmente, como em qualquer tarefa nessa vida, a gente precisa mergulhar um pouco mais. Porque a gente escuta frases assim, fica com Deus, Deus te abençoe, Deus lhe pague. Mencionam muito Deus, mas é um grupo muito menor de pessoas que se aprofundam nessa busca por Deus. Para essas pessoas, esse momento vai ser extremamente transformador, eu acho. Eu acredito que vai ser um momento da gente
externar aquilo que a gente tem de melhor, exercer o que a gente tem de melhor, aumentando essa teia de coisas boas, levando uma palavra, levando um auxílio, levando uma palavra de esperança, porque muitas e muitas pessoas estão em sofrimento agudo, né, Diego? Já estavam, e nessa situação de pandemia com isolamentos, isso só fica potencializado. Então, esse sofrimento ele vai só se avolumando, se avolumando. Quem está buscando mais a luz, eu diria que tem obrigação de levar essa luz para quem se encontra no momento de escuridão, de medo, de preocupação, de ansiedade, porque isso engole as pessoas. A gente vê no olhar que a pessoa está apagada, ela está assustada. Por um outro aspecto, e infelizmente, nesses momentos muito agudos, eu acho que um grupo de pessoas mostra o que elas têm de melhor e um outro grupo de pessoas mostra o que elas têm de pior. Essas agressões, pegando um gancho no que você me perguntou, essas agressões que a gente vê sobre todos os aspectos. Se amanhã você fizer um post, Diego, sobre qualquer coisa da sua preferência, vamos esquecer de política, que é o prato predileto das pessoas hoje, né? Hoje nós temos 210 milhões de pessoas extremamente politizadas, elas conhecem tudo, elas sabem de tudo, são especializadas em tudo. Qualquer coisa que você demonstre uma opinião, sempre vai vir uma opinião contrária e muitas das vezes com agressividade e sem fundamento. Isso é lamentável, lamentável, porque só gera, como eu coloquei no post, uma divisão. E a divisão não agrega nada para ninguém, não constrói. Infelizmente, a gente tem que enfrentar isso. Mas esse grupo de pessoas que leva esse otimismo, leva a espiritualidade muito a sério, conduz isso de uma forma bacana, eu acho que essa obrigação que tem de levar acaba, porventura, conseguindo resgatar algumas pessoas que estão nessa condição de estresse. E supera, né? E supera a luz, a boa vontade, uma palavra amiga, esse viés positivo, né, na interpretação de um cenário adverso, que é o que a gente está enfrentando, né, sem precedentes na história, mas não tem a sombra de dúvida, eu tenho 100% de certeza disso, que suplanta essa dificuldade que a gente enfrenta hoje, Ale. Você sabe que eu compartilho muito disso, por isso que eu quis pegar esse gancho, porque o que eu percebo hoje, e eu diria que talvez seja o principal problema que emerge, né? Talvez pelo cenário que traga mais sensibilidade para as emoções, o isolamento e, ao mesmo tempo, a possibilidade de você dar voz àquilo que te é verdadeiro, às vezes, por dentro, e numa dinâmica social, de socialização, talvez você guarde. Então, tem muito fenômeno ali interno, introspectivo, que ganha voz, talvez, por essa intensidade, né, nos meios de comunicação digital. Mas o que me preocupa, Ale, é exatamente essa questão, essa polarização extremada. A gente vive quase que uma esquizofrenia nas relações, em que a comunicação ela está sempre numa tensão crescente, e qualquer coisa que você coloque. E aí, essa é uma percepção minha dessa pandemia. Não é só do diferente. Não é só assim, você é Guarani, eu sou Ponte Preta. Você sabe que isso daria discussão. Isso é o oposto quase em Campinas. Mas hoje o que eu percebo, Ale, é que isso chegou a similaridades de pensamento e principalmente de postura. Então, assim, a coisa está tão tênue que nessa tensão crescente da comunicação, qualquer vírgula que você coloque, a outra pessoa está pronta a interpretar a sua visão, a julgar a sua visão e a condenar, e a te ter imediatamente como um inimigo. Esse eu diria, Ale, essa eu diria que é, infelizmente, a surpresa negativa, talvez acelerada ou acentuada por conta dessa pandemia. Mas Ale, particular meu, eu sou um cara sempre otimista, sempre. Eu fujo desse mundo binário, ou é 0, ou é 1, ou é preto, ou é branco.
O Paulo mesmo tem uma teoria que vou ver se eu exploro com ele na live dele, que é a teoria dos tons de cinza, né? Resumidamente, ele diz o seguinte, ó, ninguém é perfeito. Nem eu, nem o Ale, nem o Paulo, com o currículo praticamente imaculado dele, ninguém é perfeito. Mas todo mundo tem a obrigação de tentar ser perfeito. E entre esse perfeito e a imperfeição, você tem os tons de cinza. Então, tem pessoas que são mais clarinhas, pessoas que são mais cinza escuro. Mas se todo mundo estiver perseguindo essa intenção de ser uma pessoa melhor todo dia, não tenha sombra de dúvida que essa somatória, o vetor resultante, você é engenheiro agora, com álgebra linear, o vetor resultante dessa energia vai ser positivo. Então, eu tenho uma tendência particular de sempre enxergar o copo cheio. Copo cheio. Então, assim, se a gente for dar um zoom out, né, imaginar na perspectiva do ser humano, historicamente falando, a sua relação com o planeta, tem muita gente que não presta, o ser humano vai acabar com o planeta, a gente está no final dos tempos. Eu tenho uma visão muito mais otimista. E eu fiquei feliz esses dias porque tem uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto, vi uma palestra, que é o Ricardo Amorim, o economista que trabalha na Globo News e tal. E eu percebi uma leitura parecida com a dele, né? Mas assim, se você for olhar historicamente, Ale, hoje, na história como um todo, né, da humanidade, nunca a gente melhorou tanto a qualidade de vida das pessoas, nunca a gente tirou tantas pessoas da pobreza, nunca a gente aumentou tanto a expectativa de vida das pessoas, nunca a gente viu tantos avanços tecnológicos do ponto de vista científico. Então, se a gente for ser cético, estou lá em cima, olhando a história da humanidade, a gente está num momento virtuoso. A gente está num momento virtuoso. Agora, realmente existem alguns problemas que emergem, e eu daria ênfase junto com você, né, convergindo com a tua análise, essa questão da extrema polarização, do quase fundamentalismo ali. E o que é pior, é isso que eu acho que é pior. Esse fundamentalismo não é só para o diferente. Não é você pensa diferente, você é meu inimigo. Às vezes os pensamentos e as atitudes são muito similares, mas a interpretação já nos coloca em campos divididos. Mas enfim, Ale, não quero me alongar nisso, e quero, como eu te disse e anunciei, muito mais do que a pergunta, eu tenho que trazer aqui, em nome do Paulo, da Guerini e de Boituva, Ale, a nossa gratidão pela confiança, e que bom que você usou essa palavra, né? Porque realmente foi o que você fez. Eu não conhecia esses detalhes de você ter dado 10 cheques na mão do Ale para ele fazer um negócio sem você ver o terreno. Eu não sabia, você sabe disso, a gente não combinou roteiro nenhum, tal qual eu não fiz com o Vanderlei, tal qual eu não vou fazer com ninguém. Tem alguns que me perguntam, e aí tal? Eu falei, não, fica tranquilo que na hora sai. Eu não sabia que o seu primeiro investimento tinha sido no Acácias, eu achava que era no Azaleia, e muito menos eu sabia, Ale, que em 5 meses você recebeu uma proposta de praticamente o dobro do valor. Então, assim, Ale, o que eu quero dizer com isso, junto com as palavras oficiais de gratidão do Paulo pela confiança, é que, assim, se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. E aí eu não tenho como não citar esse pós-HD, pós-doutorado, chamado Paulo Roberto Guerini, que ele também tem uma outra figura de linguagem que eu acho fantástica. Ele fala assim, ó, todo ser humano é como se fosse uma bateria. E quanto mais você faz o bem, mais essa bateria recarrega. Mas você tem que fazer o bem com altruísmo verdadeiro, não com a intenção de carregar a bateria, não com a intenção de ter o marketing em cima daquilo, é fazer o bem pelo bem. E aí o universo conspira a seu favor. Não é engraçado? Quer dizer, você confiou no Ale, adquiriu um imóvel, conhecia a Boituva pela identidade do paraquedismo, mas não tinha investido. Então, você enxergando ali no olho do Ale a confiança que você precisava, apostou. E isso, Ale, é digno de gratidão da Guerini, que foi quem recebeu, quem fez esse negócio com você, e da cidade de Boituva. Então, falo em nome do Paulo, em nome da Guerini, oficialmente, te agradecendo. Ale, já ficou muito mais rica do que eu imaginava essa live, hein, meu? Mas me diz um pouco mais desse seu viés de investidor em imóvel. Você mostrou aí 2 casos. Eu tenho outro exemplo que depois, se você me der liberdade, me der autorização, eu te conto até o bastidor da negociação,
provavelmente teu terceiro negócio com a Green, que eu acho que é fantástico. Eu quero ver se eu exploro isso. Mas me conta um pouco mais. Você investe em outras cidades? Como é que é a tua dinâmica com o mercado imobiliário? Que você é advogado de formação, né, Ale? Sim. Diego, vou fazer um parênteses para me apossar de alguma forma da frase do Sr. Paulo, que diz em relação a recarregar a bateria. Meu pai falava exatamente a mesma frase de uma outra maneira. Ele falava: meu filho, quanto mais eu ajudo, mais Deus me ajuda. Mas essa ajuda sempre foi despretensiosa. E a ajuda, ela pode ser dada de diversas maneiras diferentes, né? Eu diria que a principal ajuda... A gente está tendo um pequeno probleminha de sinal, Ale. Vamos ver se recupera. Vamos ver se volta, Ale. Eu te perdi aqui, pausou a imagem e tô sem áudio. Oi, tá me ouvindo, Diego? Agora voltou, Ale. Por favor. Aonde você parou de me ouvir? Eu parei quando você estava comentando que seu pai tinha uma frase parecida, que quanto mais você ajuda, mais Deus te ajuda. E aí você ia explicar e parou. Sim, e que essa ajuda, a principal ajuda é ouvir a necessidade do outro. Porque muitas vezes as pessoas têm o ímpeto de ajudar na maneira que elas entendem que devem ajudar. Mas a sensibilidade está em ouvir o outro, em perceber o outro. Porque para cada tipo de pessoa que cruza o seu caminho, a sua ajuda tem que ser diferente. E ela tem que ser genuína. Eu acredito que, espiritualmente falando, o Criador olha lá de cima e fala: olha, ele está caminhando no caminho certo. Está tropeçando um pouco aqui, falha um pouco ali, mas ele está procurando o caminho certo. Que a essência toda, Diego, dessa nossa caminhada, se não for vivermos em comunhão, não tem sentido. Não tem o menor sentido. Então, essa sensibilidade que o seu Paulo tem aflorada, meu pai tinha dentro de casa também, conosco. Sempre nos ensinando a enxergar a vida dessa maneira. Você vê que são propostas muito parecidas, né? Da metáfora do Paulo da bateria, do seu pai, quanto mais eu faço bem, mais Deus me ajuda. E a mesma coisa também, de você caminhar no sentido de todo dia tentar ser uma pessoa melhor, de olhar com sensibilidade para o próximo. E de certa forma, a mesma lógica do Paulo de que você não tem obrigação nenhuma de ser perfeito, mas você tem obrigação. E ouvir a mesma palavra tua e obrigação, ou de ajudar o próximo, que provavelmente é o caminho que você disse que Deus deve nos ratificar de que é o certo, né? Para você tentar ser perfeito. Então, assim, são quase coincidências e não são coincidências. Isso é uma sabedoria, é uma sensibilidade exacerbada que provavelmente o teu pai, e isso passou geneticamente por ensinamento a vocês, e principalmente na tua figura. Eu não conheço teu irmão ainda, mas pelo que você já há pouco me falou, tenho certeza que ele compartilha aí da mesma filosofia de vida. Então, parabéns aí pela tua formação, pelo teu pai, pela visão, pela sensibilidade, e conversa muito com esse meu professor aqui. Eu falo, a gente tem uma formação acadêmica, a gente tem a nossa trajetória profissional, mas assim, na vida, Lê, na escola da vida. Se a gente tiver sensibilidade também, a gente vai colher os verdadeiros professores. Eu tenho um carinho tremendo pela confiança que o Paulo deposita na gente, principalmente pelos ensinamentos que a gente percebe que ele quer e se empenha de passar. A forma de tratar as pessoas, de enxergar o próximo. O que você falou, essa sensibilidade de você escutar o que a pessoa precisa, né? Me arremeteu automaticamente a uma frase também do Paulo, que fala que você precisa enxergar as pessoas. Enxergar. E enxergar é muito mais do que enxergar com os olhos. Identificar as necessidades, os anseios, os sonhos, o que tem ali por trás daquele livro. Né? Vamos voltar ao professor Kleber. É um livro, cada pessoa é um livro, uma fonte inesgotável de aprendizado. Mas, Ale, sem querer diminuir, muito pelo contrário, eu terminaria a live nessa mesma vibe, porque eu acho que compartilho dessa ideia de que o Vanderlei colocou um negócio bacana também, né? Nas palavras dele, na experiência dele. Ele falou assim: olha, minha mãe me ensinou a todo dia que eu acordar, eu agradecer pela minha vida e eu tentar ajudar alguém. E às vezes não ajudar necessariamente materialmente, porque às vezes ele nem podia.
mas dá a mão, dá uma atenção, tal. Mas eu queria te entender um pouco mais, Ale, essa tua perspectiva como investidor imobiliário, que é uma curiosidade minha. Porque assim, você tem essa carreira como advogado, né? E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que nos acompanham, aliás, tem chegado isso até mim. Aí eu tô desmistificando um pouco isso, porque o pessoal fala assim, mas peraí, para investir em imóvel, ou você é engenheiro, ou você é um cara muito bem sucedido. Aí já veio o Vanderlei e já nos mostrou que não. Que você pode ter uma história independente do teu mesmo ponto de vista de recursos financeiros, você pode tirar a sua trajetória de repente, encontrar o caminho do investimento imóvel e ter aquilo como uma grande estratégia. O Paulo Guerini, que é um dos grandes responsáveis pelo respaldo desse nosso encontro, é um cara que se fez 100% investindo em imóvel. Então, tem muita gente que fica com essa ideia de que não, eu preciso ser um cara multimilionário para começar a investir em imóvel, ou eu preciso ser um especialista. Como é que é a tua experiência? Como é que você começou a investir em imóvel, Ale? E como você caiu em Boituva, você já contou, mas especificamente como é que você começou a investir em imóvel? Foi concomitante a Boituva? Foi ali que você começou? Ou você já tinha alguma outra história? Diego, dizem para a gente separar os ovos da cesta, né, e colocar em vários pontos diferentes. Eu estou contrariando um pouco a regra. Eu estou colocando a maioria dos meus ovos em Boituva. Mas eu sou um investidor bem pé no chão mesmo. Para eu fazer o investimento, eu preciso realmente enxergar ali uma possibilidade real de um resultado positivo. Voltando um pouquinho para aquele primeiro terreno da Cássias, nós temos um companheiro de trabalho da família, que é o senhor José Ramos. Ele dirige para a família há muitos e muitos anos. E eu comentei com ele, eu estava um pouco apreensivo. O capital não era tão pequeno, porque era um terreno comercial com um pouquinho mais de tamanho. Ele falou, você está com medo do quê, Alexandre? Ninguém perde de terreno. Quer dizer, a palavra motivadora, Deus usou um companheiro de trabalho, que é um irmão também, para abrir essa porta para mim. Porque a partir das palavras dele, eu olhei com outros olhos. Eu falei, mas espera aí. Criou-se ali um cenário para eu olhar com mais cautela, com mais cuidado, com mais atenção, eu diria, para o investimento. Enfim, passado 4 meses, 5, Diego, veio uma proposta do dobro, aí falei, bom, aqui é o meu lugar. Como é que era o nome do teu colega? Desculpa, fugiu o nome dele. De trabalho? É, Senhor José Ramos. seu José Ramos. Seu José Ramos foi um grande consultor de investimento do Ale. Com toda a Sabe o que é muito simplicidade, com toda a simplicidade e humildade dele, Diego, ele foi muito firme nas palavras. Falou, você está esperando o quê? Está com medo do quê? E assim, os resultados posteriores, eu já mencionei um pouquinho antes no vídeo, na live, perdão, foram fantásticos, Diego. A partir daí, a gente foi indo um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais amparados aí pelo Alexandre, que são os meus olhos, meus braços, tudo aí em Boituva. Adquirimos o terreno lá embaixo. E tem uma outra particularidade em relação ao investimento aí em Boituva. Quando a gente começou a edificar as lojas lá no terreno da Azaleia, não tinha nada em volta. Aquele lado da Avenida do Loteamento não tinha praticamente nada, só um pouquinho mais abaixo. E ele falou, não, está na hora de edificar, está na hora. Eu falei, puxa, mas será? Bom, ele apareceu com o projeto, com tudo, a gente discutiu e começamos. Diego, a gente tinha 50% da obra em andamento, eu já tinha alugado das 5, 3 lojas. Um contrato assinado, com prazo de obra, de entrega de obra e tudo mais. Uau. Aí você se sente muito seguro. Eu diria que, assim, sem medo de errar, investir em Boituva hoje é certeza de um bom resultado. Uau, Ale. Não, que legal. Muito forte que você está narrando, porque eu tenho certeza que o Alexandre, primeiro que é digno da tua confiança, né? Que é uma pessoa que desnuda
a boa intenção, o coração que é maior que ele. Então você percebe isso, quem tem um pouco de sensibilidade, bate o olho, já sabe. Mas ele deve estar muito orgulhoso, Ale, porque você tem o Cresce, não sei se chegou a exercer a profissão de corretor. Eu tenho o Cresce também, e eu sou engenheiro civil de formação, mas eu tenho o Cresce, e não tem nada mais gostoso, Ale, do que realmente você tomar o risco de fazer uma indicação com essa força, tipo, você não pode perder isso. E dali a pouco se confirmar através de uma proposta real ou de uma alocação de 60% das lojas durante a obra. Quer dizer, dá uma sensação muito gostosa de não só você ter ajudado, mas, de novo, parece que o universo conspira para mostrar que você estava ali com a melhor das intenções. Então, assim, que linda essa história de confiança. E confiança gera confiança. E onde você semeia coisa boa, você colhe coisa boa, Lê. Parabéns. Agora, deixa eu contar. A gente está entrando nos 10 minutos final, Ale. Por mim, a gente tocava a madrugada dentro, mas já me deram um puxãozinho de orelha, porque a live do Vanderlei foi tão legal e teve muita instabilidade, que a gente gastou 20, 30 e tal. Quando a gente retomou, a gente foi até o final, então ficou uma live um pouco longa. Então, eu vou respeitar os 60 minutos com dor no coração, porque por mim eu entrava a madrugada dentro para escutar mais das tuas histórias. Mas eu queria contar, Ale, se você der licença, o bastidor da negociação dos teus últimos lotes conosco. Porque é muito particular, é importante porque reforça a sinceridade de uma estratégia, tá? E reforça também a forma como você abordou, que é extremamente diferenciada. Então, é o seguinte, a gente estava para lançar a primeira fase do Portal Vila Jardins, que é o Portal Vila Jardim Paulista. Quem é de Boituva que sabe do que eu estou falando, né? Que são as quadras mais próximas ali do acesso exclusivo da Castelo, do McDonald's, do Burger King. E, Ale, eu vou te confidenciar alguma coisa que talvez eu nunca tenha falado. Muita gente, muitos parceiros queriam aqueles terrenos. Muitos parceiros queriam aquele terreno. Eu vou ilustrar 2, 3 casos de pessoas que a tua atitude, não digo que deixou para trás, mas eu acho que os terrenos tinham que ser seus. Tá? O seu Oswaldo Takata. Seu Oswaldo é o dono do terreno ali, do McDonald's, do posto de combustível. Também é um parceiro da Guarani de primeiríssima hora. Aliás, ele me deu um livro no último negócio que eu fiz, eu vou ver se eu te empresto, que ele fala de negócio imobiliário. O seu Takata é uma figura ímpar. Ele foi pessoalmente, já com uma idade mais avançada, conversar comigo sobre aqueles terrenos. E a gente estava numa estratégia, né, que a gente não estava comercializando aqueles terrenos. A gente ia realmente comercializar no lançamento, como foi feito. E eu tive que explicar isso para o seu Oswaldo com todo o jeito do mundo, né? Porque é um cara parceiro, chegou lá atrás, pisou no barro junto com a gente, investiu, acreditou, viabilizou a vinda do McDonald's, valorizou demais aquele quadrilátero. E eu tive que explicar para o seu Oswaldo essa dinâmica nova. E com um jeitinho eu expliquei, ele, com a sua sensibilidade e gentileza, também entendeu. O Vanderlei, olha só, o Vanderlei, que foi com quem a gente começou com o pé direito as lives aqui da Maratona, porque queria aqueles terrenos, tinha uma ideia já, visionário que era, identificou a força daqueles terrenos e tal. Eu estou contando só alguns parceiros aí muito fortes que gozam de todo o nosso carinho e que, entre aspas, sucumbiram a uma estratégia que a gente tenta levar o mais a sério possível, mas que tem o seu dedo também, a força do seu jeito de abordar o pau. O que aconteceu, pessoal, vou ver se eu não me delongo para caber dentro do espaço de tempo. O que aconteceu foi que o Alexandre visitou a nossa central de vendas um pouquinho antes do lançamento. E como muita gente fez, o Oswaldo, todo mundo foi antes do lançamento. E o Alexandre encontrou o Paulo lá. Eu não estava. Ele encontrou o Paulo, ele encontrou quem tinha que encontrar. E aí ele chegou e comentou com o Paulo, né? Conheceu o Paulo, reforçou o cumprimento e falou assim, Paulo, eu tenho interesse nesses terrenos. E o Paulo, sempre com as coisas dele, ele falou assim, não, puxa, mas essa é uma esquina, então é importante que você pegue uma quantidade maior de lote. Ele falou, não, tudo bem, ok, me interessa. E aí você perguntou, mas quanto você pensa, né, no lote? E aí, Ale, o Paulo não sabia do preço. Olha que absurdo. Não, ele falou naturalmente o que ele imaginava, né? Porque eu e o Paulinho, a gente estava fechando a precificação, então ele não sabia. Então ele te falou o número. E o que o Ale fez foi o seguinte, você me corrija se eu estiver errado, se tiver tempo. Mas assim, você saiu,
falou assim, São Paulo, posso dar uma olhada nos terrenos e já volto? Foi assim que o Paulo me contou. Aí você saiu, olhou os terrenos, voltou e, salvo engano, você fez uma proposta acima do valor que ele tinha falado. Aí é muito significativo o que eu vou te falar, Lê, porque depois você teve a humildade, a gente não fechou o negócio daquela hora, você sabe muito bem disso. Você teve a humildade de ainda vir no dia do lançamento, se submeter àquela dinâmica toda, sentar com a gente, era o primeiro lançamento, então foi até atrapalhado o atendimento com você, que a gente estava começando os atendimentos, e você sentou comigo e ainda negociou. E assim, Ale, você pode ter certeza absoluta que eu negociei com a confiança de que realmente os terrenos tinham que ser seus, por causa do seu gesto de humildade de reconhecer o valor daquele negócio. A gente que está no dia a dia do front, Ale, isso não é uma crítica, é um jeito de ser de muitos, e muitas pessoas se fizeram assim, né? Mas tem muita gente que vem e às vezes oferece uma coisa até aviltante para o negócio, tá? E eu já vi também e procuro dar esse feedback para as pessoas que vêm e às vezes fazem uma oferta agressiva, até, viu? Que não é por aí. Porque realmente a gente tem uma experiência no mercado. Imagina, o Paulo tem 40 anos de mercado. Foi ele que olhou aquela área toda lá 20 e poucos anos atrás e adquiriu com muita ousadia, com muita dificuldade, com muita humildade e foi implantando. Então, assim, praticamente todos os negócios acabam passando. Então, a gente tem muita sensibilidade do que é justo. E numa estratégia de lançamento, a gente vinha até um pouco além do que é justo, para realmente contemplar os parceiros que comprassem primeiro. E essa tua sensibilidade, esse teu jeito de fazer negócio, é o oposto do que eu vejo em muitas pessoas. Tem muita gente que vem, eu até costumo brincar, eu falo assim, ó, tem investidor, se você chegar e falar para ele, olha, eu vou te vender por R$ 10 aqueles mesmos terrenos ali, eles te mandam 5. Para não perder a força do hábito. Então eu precisava contar para o pessoal, porque assim, quando eu sentei na mesa contigo, Ale, você foi uma das primeiras pessoas, graças ao Alexandre também consegui uma boa senha para você, você foi uma das primeiras pessoas a sentar comigo, eu enxerguei, que eu só tinha falado com você pelo telefone, mas eu enxerguei a tua aura, eu já tinha escutado essa história do Paulo, e eu tenho certeza que aqueles terrenos ficaram nas melhores mãos possíveis, e que isso não sirva de responsabilidade para você, longe disso, mas é porque realmente tinha que estar contigo, Ale. Alguém que apostou, e apostou com confiança na cidade de Boituva, na Gueri, nos seus parceiros de negócio, como o Alexandre, nada mais justo que ficasse. Mas aí sim, eu tenho que falar, é uma pérola. Você tem terrenos ali que são de pérolas. Estão a 50 metros do McDonald's, do Burger King, mas estão em boas mãos. Ali, me alonguei nessa historinha, mas eu queria contar, porque é um bastidor que eu guardo e a gente está no dia a dia do fundo. A gente sabe das tonalidades de cinza de negociação, né? Então eu queria te dar esse feedback positivo e da tua forma. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Eu agradeço do fundo do meu coração, Ale, pela live. De novo, a gente teve mais uma live maravilhosa. As pessoas não arredaram o pé daqui. Eu vou pedir para a gente encerrar quando passar a palavra para o Beth. Vai clicando no coraçãozinho que a live mereceu. Porque, de novo, Ale, nas tuas palavras, no teu jeito de fazer negócio, no jeito de tratar as pessoas, a gente foi enxergando muito mais do que eu esperava como homem de negócio. A gente enxergou o ser humano que está aí por trás. E que bom que o Paulo, na sua sensibilidade, tinha razão. Que você é luz na vida das pessoas que você cruza. E que bom que a gente pode levar um pouquinho de luz nesse cenário meio esquisito. Ale, com toda a gratidão do mundo e esse monte de coraçãozinho que vai brotar aqui, por favor, a palavra é tua para a gente encerrar a live, meu amigo. Fica com Deus e de coração, muito obrigado de novo. Amém. Diego, vou tentar ser rápido, mas é muito curioso a história desses terrenos, porque eu fui acompanhar um Alexandre que ia mostrar um terreno para um outro senhor. Eu não tinha a menor pretensão de adquirir, eu estava descapitalizado. Por isso que eu saí para dar esse telefonema, porque eu liguei para os meus irmãos, que compraram o terreno junto comigo, sem ver, mais uma vez. E eu não tenho dúvida alguma que quem me colocou naquele momento, naquela hora, naquele local, foi Deus. Porque eu senti no seu Paulo a mesma luz, a mesma intensidade, acho que a gente falou a mesma língua, espiritualmente falando. A gente teve uma conversa muito rápida, a gente fez alguns comentários da vida pessoal que foram muito marcantes para mim, que ali mostraram, bom, tem uma excelente pessoa aqui, uma pessoa que emana luz. E a partir daí o negócio surgiu.
Só posso agradecer. E eu queria aproveitar esse finalzinho para ler um versículo bíblico que nesse momento de sofrimento e de pandemia que isola as pessoas... Lê, eu vou te interromper porque vai cair, porque ele derruba a gente com 60, mas você vai voltar para ler esse versículo bíblico. Pelo amor de Deus, ele vai derrubar a gente em 4 segundos, mas